vamos visualizar nesse tópico como trabalhar com marcadores no PowerPoint. Então eu vou pegar essa caixa de texto de parágrafo, vou efetuar estou pressionando a tecla Enter para a gente ter separação no texto e vou inserir um texto aqui. Este é o tópico 1. Vou copiar esse texto e vou colar. Se você tiver alguma dúvida sobre como copiar e colar, verifique nos cursos de Windows, eles sempre falam sobre esse recurso. 3. Vou criar aqui 4 tópicos. Então eu tenho um texto onde eu tenho uma linha de texto, esse é o tópico 1, pressionei Enter, ele foi para a linha de baixo, esse é o tópico 2, pressionei Enter, tópico 3, tópico 4. E eu quero adicionar marcadores a esses tópicos. Como é que eu posso fazer isso? Eu posso selecionar o texto que eu desejo, no caso de eu já ter digitado. A gente tem algumas formas de fazer. Se eu já digitei o texto, como este caso, eu seleciono o texto que eu quero, eu venho aqui no menu superior e clico em marcadores. Reparem que ele tem uma seta para o lado, isso significa que essa opção de marcadores tem mais opções, tem um submenu. Se eu clico no submenu, eu vejo aqui diversas configurações de marcadores. E conforme eu passo o mouse em cima, ele já me mostra lá embaixo como é que isso vai ficar. Então eu posso ter marcadores de seta, marcadores de validação, de marca de seleção, eu posso ter um marcador de quadrado vazio, enfim, ele tem diversos marcadores para você selecionar. Se eu clico em nenhum, ele selecionou nenhum, ou clico aqui, ele me traz como padrão o marcador com um círculo pequeno cheio. Então essa é uma forma bastante rápida de você ter um marcador. A outra forma, eu posso simplesmente ter um parágrafo. Então, novo parágrafo. Eu posso, aí se eu clico nesse botão de marcador, eu criei um marcador automático com esse parágrafo. Conforme eu vou pressionando Enter, as próximas linhas ele já traz como novo marcador, como um novo parágrafo com um marcador. Então aqui você consegue também ir adicionando, no caso de então você pode já selecionar um texto que já está digitado e acrescentar o marcador, ou ir selecionar apenas no primeiro parágrafo e ir adicionando textos. E a gente tem algumas configurações. Então, por exemplo, eu vou apagar esse daqui de cima, para a gente ter espaço aqui na tela. Eu quero adicionar um subtópico aqui. Então, eu vou pressionar Enter. Este é o subtópico 1. Então, eu tenho um item e um subitem, por exemplo. Então, como é que eu faço isso? Como é que eu faço para essa linha aqui se tornar um subtópico deste, não um tópico como estão os outros? Eu simplesmente, com a linha selecionada, eu vou vir aqui em tabulação e vou aumentar o nível da lista. Então, eu tenho esses dois ícones aqui, que um aumenta e o outro diminui. Então, eu clico aqui, eu aumento o item dessa lista. Então, eu vou ter aqui, vou tirar fora o traço para ele poder tirar o vermelho de texto errado. Então, eu tenho aqui como um subitem deste primeiro item. Se eu selecionar esse texto, eu tenho uma outra forma de marcador que é através de numeradores. Também da mesma forma, a gente tem como diversos exemplos de numeração. Eu vou clicar aqui e ele vai inverter. Então, eu tenho aqui o numerador 1 e eu tenho que este é um subitem do 1, e o 2 e o 3. Se a gente configurar todos esses parágrafos como uma forma diferenciada, então eu posso ter, por exemplo, reparem que ele já vai me mostrando como eu tenho isso. Então eu posso deixar como número romano e etc. Então aqui você consegue configurar de uma forma bem simples como você quer seu numerador. Eu vou tirar isso fora, pressiono Enter. Este é um outro recurso importante no numerador. Então, se eu tiro fora esse item, por exemplo, juntei tudo no mesmo parágrafo. Reparem que o numerador está 1, 2, 3, 4. Eu venho aqui, pressiono Enter, ou seja, eu crio um novo, ele já adaptou todo mundo. Então, eu não preciso ficar me preocupando em renumerar, em recriar a parte dos tópicos desse item. Basta eu pressionar Enter e posso criar um novo tópico aqui. Eu posso criar novo e ele já
refaz toda a numeração, ou seja, eu não preciso ficar me preocupando com a numeração disso, ele faz todo esse controle automático. Venho aqui, pressiono a tecla Tab, ele criou um subtópico. Então eu venho aqui número 1, número 2, este cara é o número 1, porque ele já é um subtópico, ele não faz mais parte da mesma ordem, do mesmo nível desses marcadores. Então, esse recurso de marcadores no PowerPoint faz com que você tenha um controle sobre os seus tópicos e que você não precise se preocupar com numeração, com item e subitem, que ele se preocupa automaticamente. Se eu vier aqui e continuar, ele já cria isso como um subtópico, um subitem 2 deste item aqui. Então, e assim por diante. Eu posso vir aqui nesse continuar, pressiono a tecla Tab e ele virou um subitem deste cara aqui. Então, a gente consegue ir criando uma árvore aqui de dados e eu posso, se eu pressiono aqui, eu não quero que esse cara aqui, vamos lá, vou voltar aqui, eu não quero que esse cara seja o terceiro item, e sim o segundo item desse. Simplesmente clico na linha que eu desejo, venho aqui em cima e retorno o nível da lista. Então eu já tenho uma organização aqui como se fosse um menu. Então eu tenho o 1, o 2, eu tenho o primeiro desse subitem, o primeiro do subitem deste cara, o segundo, e aí aqui eu volto. Então com esses tabuladores, ou seja, você aumenta o nível ou diminui o nível da lista, você consegue criando a sua árvore, os seus níveis de tópicos para você organizar o seu texto dentro do PowerPoint. Uma outra configuração que pode ser utilizada é o espaçamento entre as linhas. Então eu vou arrastar esse caixa de texto um pouco para cima, só para a gente ter um pouco mais de espaço. Então ele traz esse espaçamento entre um tópico e outro por padrão, mas isso é configurável. Então eu vou fazer aqui uma seleção, vou selecionar os meus tópicos, isso é sempre importante. Também, apenas para reforçar, todas as configurações aqui de texto, de formatação, de cor, todas elas também estão valendo. Isso é um texto normal, apenas está organizado em formato de marcadores. Para eu configurar aqui o espaçamento entre cada um dos tópicos, eu tenho o modo mais fácil, é este ícone, que é o ícone de espaçamento entre linhas. Este ícone vale tanto para tópico quanto para parágrafo normal. Então, vai depender somente do texto que estiver selecionado no momento de utilização deste ícone, deste recurso. Se eu tiver um parágrafo normal, ele vai aplicar no parágrafo. Se eu tiver no tópico, ele vai aplicar no tópico. Para utilizá-lo, clico aqui no botão na seta para baixo e ele me traz, olha, por padrão o espaçamento é 1. Eu posso aumentar um pouco, então eu vou determinar 1,5. Reparem que ele aumentou o espaço entre as linhas, 2, 2,5, 3 e assim por diante. Se eu quiser uma configuração fora dessas daqui pré-ajustadas, basta eu clicar aqui em opções de espaçamento e ele vai abrir a caixa de parágrafo e aqui eu posso determinar exatamente o quanto eu quero de espaçamento entre as linhas. Mas a maneira mais rápida, clique aqui, normalmente essas daqui já vai te fornecer dados de uma forma que você consiga utilizar dentro do seu layout.